E aí, pessoal? Hoje a gente vai explorar uma das perguntas mais fascinantes que existem sobre como o nosso mundo funciona. É o grande debate da sociologia. Afinal, quem está realmente no comando? Será que a gente nasce com liberdade total? Ou nós somos apenas peças num tabuleiro gigante com regras que já foram escritas muito antes? A ideia desta nossa análise visual é justamente destrinchar esse embate de um jeito super claro e didático. Vamos pular aquelas introduções demoradas e ir direto para um experimento mental, tá? Imagina só a seguinte situação. E se um bebê humano fosse deixado numa ilha deserta e por um milagre conseguisse sobreviver completamente sozinho até os 18 anos de idade? Como é que essa pessoa agiria? Ela teria vergonha de andar sem roupas? Ia falar algum idioma? Teria alguma noção do que é considerado certo ou errado? Bom, a resposta curta e grossa é provavelmente não. E o motivo para isso nos leva de cabeça ao nosso primeiro grande conceito. Ok, vamos mergulhar nisso. O que falta para essa pessoa hipotética lá na ilha deserta é uma coisinha chamada socialização. É super simples de entender se a gente pensar na tecnologia dos nossos celulares. A socialização é literalmente o processo de baixar o sistema operacional da nossa cultura direto para a nossa mente. Desde o primeiríssimo dia de vida, existe um aprendizado constante e silencioso das regras do jogo. A gente aprende a falar, a se vestir, a usar talheres para comer, a se comportar na rua. É a instalação completa do nosso software humano. Mas aí vem a grande dúvida. Quem são os programadores desse sistema operacional todo? É exatamente aí que entram as chamadas instituições sociais: família, escola, igreja e o Estado. A gente pode entender essas instituições como se fossem as grandes empresas que não só desenvolvem, mas também fiscalizam o tempo todo as regras da sociedade. Elas estão aí para manter a ordem, para garantir que os valores passem de uma geração para outra com sucesso. Agora, se as regras já estão todas lá, prontas, será que existe verdadeira liberdade de escolha? Parte 1. A sociedade no controle. A visão de Emile Durkheim. Isso nos leva à perspectiva de que as regras ditam absolutamente tudo. A figura central para essa primeira ideia é o sociólogo Emile Durkheim. Para ele, a resposta para o nosso debate é super direta. A sociedade manda em tudo. Ela é soberana e infinitamente mais forte do que qualquer pessoa sozinha. A grande sacada do Durkheim é que a sociedade já estava aí, muito antes de qualquer um de nós nascer, e vai continuar firme e forte muito tempo depois que a gente for embora. Ela ampara e protege? Sim, com certeza, mas ela também faz uma pressão gigantesca. E tem uma metáfora que ilustra isso brilhantemente. O Durkheim via a sociedade como a correnteza fortíssima de um rio. Alguém pode até tentar ser o diferentão, tentar nadar contra essa correnteza, mas o peso brutal da água, que aqui é a nossa pressão social, sempre vai empurrar a pessoa de volta. É um caminho incrivelmente exaustivo. Ou seja, a sociedade obriga, ela literalmente coage as pessoas a seguirem o fluxo natural das coisas. Parte 2. O indivíduo no controle. A visão de Max Weber. Vamos avançar e ver como isso se desenrola, porque as coisas mudam de figura. E se essa correnteza do rio for, na verdade, só uma ilusão criada pela própria humanidade? É aqui que entra o pensador Max Weber, virando a lógica anterior completamente de cabeça para baixo. Para Weber, a sociedade não é um rio mágico que tem vida própria. Ela só existe por um único motivo: os indivíduos interagem uns com os outros. Tudo começa com a chamada ação social. E o que é isso? É qualquer atitude que uma pessoa toma levando de forma bem consciente outra pessoa em consideração. São os indivíduos que criam a sociedade a cada pequena ação do dia a dia. Para deixar isso extremamente didático, especialmente para quem está se preparando para o Enem e para vestibulares, vamos destrinchar como o Weber divide essas ações em 4 tipos clássicos. Primeiro, tem a ação racional com relação a fins, que é aquela feita com um objetivo prático super claro na cabeça, tipo, passar horas estudando matemática unicamente para garantir a aprovação na prova. Segundo, a ação racional com relação a valores. É quando a atitude vem de uma convicção moral. Por exemplo, devolver um dinheiro que achou na rua porque a ética pessoal exige isso. Terceiro, a ação afetiva, que é pura emoção. Pode ser dar aquele abraço apertado no amigo, ou então perder a paciência e xingar alguém no trânsito. E por último, a ação tradicional, que é agir por puro costume mesmo, como é peru no Natal, bater palma na hora do parabéns. Percebe? São essas ações individuais cotidianas que, somadas, constroem um mundo em que a gente vive. Parte 3. A teia de relações. A síntese de Norbert Elias. Aqui, a gente busca aquele famoso meio-termo para o nosso debate.
Diante de duas visões tão extremas, a sociedade esmagando de um lado e o indivíduo criando tudo do outro, o sociólogo Norbert Elias mostra que ficar separando indivíduo e sociedade como se fossem inimigos é um erro gigantesco. A metáfora da casa ilustra isso perfeitamente. Pensa num monte de pedras jogadas de qualquer jeito no chão. São só pedras, né? Mas quando a gente organiza, estrutura e une essas pedras com cimento, elas viram uma casa. A casa, que representa a sociedade, é feita de pedras, que são os indivíduos. Só que a casa se torna algo muito maior e diferente de só um monte de pedras, justamente por causa das conexões e da estrutura entre elas. Nós vivemos numa teia invisível de interdependência. Uma outra forma maravilhosa e super do nosso dia a dia de enxergar isso é usando o futebol. Um time não é só a soma de 11 pessoas correndo isoladas num gramado. O que faz o time ser um time de verdade é a formação tática, a troca de passes, a cobertura. O craque individual e genial faz total diferença e afeta a equipe inteira com certeza. Mas da mesma forma, se a defesa lá atrás falha feio e toma um frango, aquele atacante brilhante também perde o jogo. É uma via de mão dupla constante. Parte 4. A máscara social de Marx. A reviravolta crítica de todo esse assunto. Bom, até agora a gente viu a sociedade como uma estrutura em funcionamento, seja ela construída por pressão ou por interação mútua. Mas a gente precisa dar um passo atrás. O ponto crucial aqui é o alerta analítico feito por Karl Marx. O Marx apresenta um contraste bem claro. Tratar a sociedade como se fosse uma engrenagem perfeitamente unida e pacífica é o que ele chama de uma abstração perigosa. Pela lente dele, essa palavra bonita sociedade, muitas vezes, funciona só como uma máscara. Uma máscara que serve, na verdade, para esconder uma realidade muito mais dura, um conflito intrínseco e eterno, marcado pela desigualdade. O nome dessa realidade oculta nos bastidores é a famosa luta de classes. Segundo a análise marxista, quando a gente ouve por aí, a sociedade quer isso, ou a sociedade exige aquilo, na prática, o que está acontecendo é a imposição de regras por um grupo bem específico. A classe dominante, que é dona da riqueza e do poder, dita as regras do jogo e impõe tudo isso sobre a classe dominada, ou seja, os trabalhadores. Lembra daquele sistema operacional da cultura lá do início? Pois é, para essa visão, ele foi programado por quem está no topo, com o objetivo claro de manter as coisas exatamente como estão. E assim, a gente passou pelas principais correntes que tentam explicar essas forças invisíveis que governam a vida humana. Vimos a sociedade como a correnteza implacável de um rio com Durkheim, como a soma de ações individuais com Weber, como a estrutura interdependente de uma casa com Norbert Elias e, para fechar, como um campo de batalha de interesses com Karl Marx. Tudo isso nos deixa com uma reflexão final de cair o queixo fundamental para qualquer análise de mundo. Afinal de contas, os seres humanos são moldados pelo mundo em que nascem ou são as pessoas que, a cada dia, moldam a sociedade? A resposta, incrivelmente, pode depender 100% da lente que a gente escolhe para enxergar a realidade. Valeu por acompanhar mais esta análise visual e até a próxima jornada de conhecimento.